Prisioneiro de si mesmo. Nadir Gomes pelo Espírito Fábio. Amor e Equilíbrio Audiobook. 4ª parte. Final. Irmão, às vezes o que tanto queremos e teimamos em manter, tal como o poder, só tem nos comprometido. Porque almejar reinos se mal conseguimos manter a integridade física, mental e emocional. Nesta ânsia de poder, de domínio, perdemos o contato com nossa própria essência espiritual. É o que ocorreu com o irmão. Vede, tem você consciência dessa forma grotesca em que sua essência está encerrada? Forma grotesca? Não, ao contrário, esta é a minha verdadeira essência, não há outra. Na verdade, sou um ser forte, e, se estou nessa forma, é por minha própria escolha. Jamais revestirei novamente este corpo frágil de vocês. Nunca mais rastejarei sobre o solo qual verme qualquer. Veja, hoje tenho asas e posso alçar voo. Sim, o irmão tem asas, contudo, tem voado muito. Ante a pergunta direta, visto que o ser estava enclausurado naquele recinto por tempos infindáveis, ele, percebendo sua real condição, soltou um tremendo urro de ódio e vociferou. Isto será transitório. Breve, muito brevemente, eu estarei solto. Se me fichei aqui foi pelas imensas obrigações que carrego nos ombros. Então, meu irmão, chegou o momento de você se aliviar, libertar-se dessas obrigações que o mantêm cativo há tanto tempo. O irmão não gostaria de ser mais livre? Livre, sim, mas jamais abrirei mão do que já conquistei. Que conquistas são estas de tanto valor pelas quais o irmão prefere viver dessa forma, preso e sem jamais ver a luz do dia? Pois já não lhe mostrei o meu imenso trabalho. Esta cidade que eu mantenho pela força de minha mente. Irmão, tudo isso que você chama de conquistas não passa de misérias. Esta cidade é um antro de sofrimento e podridão, onde se acumulam todos os vícios da humanidade, e nestes corredores e calabouços só há sofrimento. Aqui, caro Demóstenes, não há criação, só destruição. E, onde não há criação não há vida, não há conquistas. Só há acúmulo de dificuldades e aniquilação. Veja por si mesmo, mal consegue se mover. Que acha que lhe ocorrerá se permanecer neste estado por mais 1000 anos? O irmão se incrustará dentro de um corpo petrificado. Aí permanecerá até que a misericórdia divina o liberte. Por que continuar assim, irmão? Liberte-se dessa condição. Liberte estes seres que você mantém sob seu jugo. Faça isso enquanto ainda consegue raciocinar com certa clareza, caso contrário, seu sofrimento será insuportável. Quem é você, que ousa vaticinar o meu futuro dessa forma? Quem o mandou aqui? Diga antes que eu o aniquile para sempre. Pensa realmente que esses soldados poderão me conter por muito tempo? Eles podem estar aqui, envolvendo este recinto com essa maldita luz, mas, lá fora, tenho milhares de servidores fiéis. O que pensa você que eles estão fazendo neste momento? Já que quer uma guerra, você a terá, ancião. Meus servidores já se postaram também ao redor destes malditos capachos da luz. Vamos ver por quanto tempo vocês aguentam contidos aqui. Irmão Demóstenes, nós não queremos guerra, pelo contrário, nossa missão é de paz. Não me fale de paz. Não conheço o significado dessa palavra e vocês não estão aqui por isso. Seu interesse é libertar os meus cativos. Vejo claramente o objetivo de vocês. Aviso que não deixarei um sequer sair daqui. Todos me pertencem. Todos têm graves compromissos comigo. Jamais libertarei qualquer um deles. Irmão, saiba que muitos já foram libertados, sim. Na verdade, você é que é o grande prisioneiro aqui. E a missão que nos trouxe para cá é a de libertá-lo, se o mestre assim permitir. Mestre, novamente fala-me desse mestre. Quem é ele? Trovejava Demóstenes, já bastante transtornado com a nossa presença e com as palavras de Bezerra de Menezes. O ser transpirava, e o cheiro que ele exalava piorava muito. Entretanto, os soldados do alto permaneciam firmes em seus postos, embora já pudéssemos ouvir o alarido dos grotescos servidores de Demóstenes forçando a entrada para auxiliar o seu senhor. Eu dividia a minha atenção entre o que ocorria ali dentro e os rumores ameaçadores vindos de fora.
Novamente, irmã Adelaide teve que se postar ao meu lado, me transmitindo serenidade e confiança. Acalme-se, Demóstenes, não é necessário se transtornar tanto, falava mansamente irmão Bezerra. Transtornar-me? Você ainda não viu nada, velho. Saiba que, com apenas um urro, eu posso afundar uma cidade da superfície. Talvez, se o Pai Maior assim o permitir. Esse Pai de que você tanto fala não tem poder aqui, ou melhor, me deixou no poder, pois aqui eu faço o que quero. E daqui posso, sim, destruir o que quiser. Quer sentir isso? E, assim falando, o ser se enrijeceu todo e tudo começou a tremer em derredor. Irmão Bezerra bradou com autoridade, no objetivo de dar um fim ao ato temerário daquele ser irascível. Pare, Demóstenes. Sabemos bem da sua capacidade de destruição. Não é necessária nenhuma demonstração. Fale agora, velho. Quem é esse mestre que ousou mandá-lo aqui? Você já sabe quem é ele, meu irmão. Não sei. Sabe. Só não quer admitir para si mesmo, por conta do seu comprometimento com ele. Diga logo o nome dele, pois eu não tenho tempo a perder com você e essa corja que o segue, velho miserável. Como queira. O nome do Mestre, que digo com toda humildade e amor sincero, é Jesus. Não, não pode ser aquele blasfemador herege, falsário. Você não pode ter invadido os meus domínios para me falar daquele vil impostor. Percebeu, Demóstenes, como você sempre soube quem nos enviou. Sim, estamos falando do mesmo homem, entretanto, os atributos dele são outros. Ele foi, é e sempre será o Messias. Aquele mesmo que você, como alto dignitário do poder no Sinédrio, acusou, fê-lo condenar e o levou à morte cruel. Não, gritava o ser totalmente descontrolado e se debatendo. Quando fez menção de pegar irmão Bezerra de Menezes, Arnaldo pulou na frente e foi agarrado pela poderosa garra daquele ser. Uma balbúrdia se formou no local, irmã Adelaide, preocupada comigo, puxou-me para um canto. O ser apertava e fazia menção de esmagar irmão Arnaldo. Todos os soldados que estavam à volta começaram a volitar e girar em torno do ser, irradiando luz para fortalecer seu comandante. Eu não posso negar que estava amedrontadíssimo, parecia que Demóstenes iria despedaçar irmão Arnaldo a qualquer momento. Neste terror, minha sábia amiga sussurrou-me aos ouvidos. Não tema, oremos a Jesus. Eu estava eletrizado pela cena dantesca. Sou sincero em dizer que não conseguia desviar os olhos e tampouco orar. Solte-o, Demóstenes, dizia Bezerra com energia, mas Demóstenes, descontrolado, gritava cheio de fúria, sem largar Arnaldo. Malditos sejam todos vocês, maldito seja esse Jesus, já o aniquilei uma vez e o farei novamente. Porque ele não tenta voltar. Que faça isso e terá uma morte pior que a que teve na cruz. Eu percebia que irmão Arnaldo sofria naquelas mãos, pois o ser de alguma forma lhe sugava as energias. Os soldados do bem vibravam cada vez mais. Irmão Bezerra então bradou para seu pupilo nas tarefas do bem. Arnaldo, fique firme, concentre sua força no amor e no perdão. Pense no Mestre. Num esforço supremo, pois ele se encontrava exaurido, irmão Arnaldo conseguiu equilibrar-se e começou a brilhar lentamente. A carga magnética que ele recebia dos companheiros foi sendo absorvida, e ele se tornou uma imensa luz. De alguma forma, aquilo causou dor em Demóstenes, que o atirou longe. Irmão Arnaldo, lançado com tal violência, bateu no teto do recinto e caiu ao chão. O ser urrava de ódio e tentava agora nos atacar a todos. Girando sua enorme cauda, procurava acertar os soldados que levitavam à sua volta. Bezerra se voltou preocupado para o amigo no chão, que se esforçava por se levantar, mas, não conseguindo de pronto, eu, irmã Adelaide e Gregório corremos a ampará-lo, enquanto ele fazia um gesto a Bezerra de que estava tudo bem. Capítulo 18. Providencial amparo. Colchete que abre... colchete que fecha. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a felicidade não é deste mundo, item 20.
A situação estava ficando insustentável para o nosso lado, já que Demóstenes demonstrava toda a sua ira, e lá fora o cerco ia se fechando, pelo imenso barulho que ouvíamos. Neste momento, Bezerra se recolheu e pôs-se a orar. Bendita sejas, ó Mãe Santíssima! Cumprindo o vosso mandato, aqui estamos. No entanto, sentimo-nos incapazes de algo fazer pelo irmão Demóstenes, visto o seu estado de grande transtorno emocional e mental. Ó Senhora, em nome de vosso amado Filho, te suplicamos socorro. Acalme este ser no que for possível, ou tire-nos daqui, para que possamos organizar uma nova estratégia e tentativa de tocar a mente do irmão. No meio daquele pandemônio em que se tornou o local, ouvimos claramente uma doce voz que inundou o ambiente. Meu digníssimo emissário, não adiaremos mais o inevitável. É chegada a hora de nosso irmão adquirir sua liberdade e, em contrapartida, assumir as responsabilidades pelos seus atos. Olhem para o alto, é o socorro que chega. O seu momento chegou, Demóstenes, pois o Cristo o aguarda. Assim que a voz maviosa e firme silenciou, pudemos sentir que algo estava ocorrendo. Uma luz se derramou sobre nós, e, acima, ela era muito mais intensa. Para nós, tudo o que nos constrangia aquele espaço desapareceu, paredes, teto, e podíamos ver a irradiação intensa descendo. À altura de alguns metros sobre nós, a luz se dividiu em 5 partes, e percebemos que eram seres celestes. Enquanto um deles descia até nosso encontro, os outros 4 se posicionaram, formando um quadrante sobre o espaço que ocupávamos, e, para o meu espanto e admiração, eram 4 anjos, belíssimos. Para aqueles que não creem em tais seres, eu afirmo que eles possuíam asas enormes, de uma beleza esplendorosa. O ser que se achegou a nós parecia-me com a imagem que conhecemos de Jesus, somente se diferenciando em seus longos e lisos cabelos. Também de uma beleza radiosa, pairava sobre nós com um sorriso meigo e sereno. Fez um aceno ao meu amigo Arnaldo, ao qual este retribuiu, a seguir, também a Bezerra e aos demais que ali estavam. Presume que ele e meu amigo já se conheciam. Com simplicidade, ele disse: que a paz de Jesus esteja com todos. Sou Lázaro. Venho a vocês atendendo a rogativa de irmão Bezerra, bem como a determinação do Mestre Jesus. Desnecessário dizer que Demóstenes urrava em desespero. No que o ser de luz, dirigindo-se a ele, falou-lhe: Irmão, chega de desvários e desatinos. Seu tempo neste planeta acabou. Não, não, ele urrava, vocês não têm o direito de me tirar daqui. Já possuem lugar melhor, que eu sei. Deixem-me. Quem possui é Deus, irmão. Nós todos apenas usufruímos de seus benefícios em acordo com sua misericórdia, que nos fez livres para que tomemos consciência de nossa perfeição. Para tanto, utilizamos as bênçãos universais que ele nos coloca à disposição. Mas, ninguém é dono exclusivo de nada. Não quero te ouvir, gritava ele. Você é aquele morto-vivo. Como pode ver, irmão, de morto eu não tenho nada, pois o espírito é indestrutível e imortal. Eu não sairei daqui, esbravejava ele, já agora com certa contenção, pois a luz intensa o manietava. Os soldados já se encontravam relaxados, pois percebiam que apenas as 4 entidades angélicas já controlavam o gigantesco ser, com suas luzes intensas direcionadas àquele foco que era Demóstenes. Lázaro, com a tranquilidade de quem possuía a moral e a condição necessárias, apenas respondeu: Sim, você sairá, porque esta é a vontade do Mestre Jesus. Chega, chega de falar no crucificado. Não quero mais ouvir falar desse nome. Você não só ouvirá por muito e muito tempo, como o verá antes do seu desterro. Não, não quero. Vocês não podem me obrigar. É preciso. Você está me torturando, maldito. Por que não ficou no sepulcro? O que quer comigo? Não é minha intenção torturá-lo. Nada quero contigo a não ser o seu bem e levá-lo até Jesus, como me foi ordenado. Depois dessas palavras, Lázaro fez um sinal aos seres angelicais e apareceram em suas mãos laços fluídicos que caíram sobre Demóstenes. 4 laços, prendendo-o pela cintura. Parem, parem. O que vão fazer comigo? Vamos retirá-lo daqui. Não podem,
Não entendem que eu sou este local. Tudo será destruído. Esta é a intenção. Hipócritas, mentirosos, não se dizem trabalhadores do bem, da luz. Como podem destruir, então? Não somos nós quem destruirá isto aqui, disse Lázaro, alongando a mão para a cidade. Tudo cairá com a sua retirada, pois, como você mesmo disse, você é o autor desse local. Você mantém essas energias presas aqui, estas que suga dos seus escravizados. Erguendo-se para cima, Lázaro bradou aos anjos: puxem. De forma impressionante, os anjos começaram a puxá-lo para o alto, enquanto ele gritava desesperadamente: soltem-me, soltem-me, não quero ir, vocês não podem me tirar daqui. Puxem, bradou Lázaro novamente, você irá, Demóstenes, pois o Cristo o aguarda. Um barulho ensurdecedor ressoava e parecia que tudo estava se quebrando, despencando. Irmão Bezerra nos incitava à calma. Nada temam, Jesus está à frente. Nada temam, pois nada aqui ocorrerá sem a vontade dele. É o término deste reinado de horror e sofrimento. Os gritos de Demóstenes ressoavam, terríveis, e era de chocar ver aquela imensa criatura alada ser retirada aos poucos daquele abismo infernal. Enquanto os anjos o puxavam, Lázaro dizia: Jesus o espera, Caifás. Ele não quer o seu mal. Embora você o tenha mandado para a cruz, ele jamais o culpou por isso. Vá, Caifás, vá ter com o seu mestre, pois só ele poderá guiá-lo após 2000 anos de ódio e destruição. Mas Jesus é amor, é misericórdia e jamais desejou o seu sofrer. Incline-se diante dessa vontade superior, pois ele é o mestre, é o representante de Deus neste planeta. Aceite isso para o seu próprio bem. Em vão Demóstenes, ou, para minha surpresa, Caifás, tentava se libertar. Neste instante, uma voz doce, já nossa conhecida, ressoou sobre nós, e, mais além, vozes cantavam: Hosana nas alturas. Venha, filho, Jesus é só amor, ele lhe dará a paz que você sempre quis e jamais teve, pois não entendeu que paz nós só temos quando nos colocamos a serviço do bem e do amor. Nós o levaremos ao Filho dileto do meu coração, aquele que morreu na cruz não por sua vontade, mas para fazer cumprir a vontade de Deus na terra, e para que toda essa humanidade finalmente entendesse que só o amor nos liberta e nos direciona de retorno ao Criador, conscientes de que somos todos luz. Já nesse instante, os gritos pavorosos de Caifás se transformaram em um doloroso choro, e ele foi sendo puxado até desaparecer no céu, levado pela força moral daqueles seres angelicais a serviço de Jesus. Lázaro, elevando os braços para o alto, orou em agradecimento. Graças, meu Pai, por mais esta vitória da luz. Graças pelo amparo de Jesus, que jamais nos faltou. Ó, Mestre, tenho-te seguido há muito, desde que me beneficiou com tua afeição amiga e caridosa. A tarefa da qual nos incumbiu está feita, Senhor. Agora é contigo. Deus nos abençoe a todos e tenha misericórdia desse nosso irmão que, a partir de hoje, com certeza, iniciará uma nova jornada, pois o seu sofrer era por demais terrível. Obrigado, Senhor, pelo amor e pela compaixão que tendes com todos os filhos da terra. Abençoados sejamos todos nós, em nome do Cristo de Deus. Findando a prece, o amável ser desceu até nós. Com carinho, abraçou Bezerra de Menezes, dizendo: gratíssimo, irmão Bezerra, pelo auxílio prestado. A seguir, dirigiu-se a irmão Arnaldo: querido amigo Julianos, quantas saudades! Obrigado por seu auxílio. Que fiz eu, Lázaro? Eu é que necessito agradecer por sua amizade e presença providencial. Ele apenas sorriu e apertou novamente meu amigo Arnaldo nos braços. Depois, dirigiu-se a todos nós, abraçando-nos igualmente e repetindo: agradeço a todos vocês em nome de Jesus. Bezerra, tomando a palavra como portador do grupo, adiantou: somos nós que temos muito a agradecer. Tudo o que se passou aqui hoje nos atesta o imenso amor do Cristo por todos nós. Em verdade, nada fizemos, Lázaro, mas sim você fez, secundado pelos seres angelicais e por Maria Santíssima. Irmão Bezerra, todos nós trabalhamos em conjunto. Assim deverá ser sempre entre nós. A união em torno do bem produz milagres.
O que ocorrerá agora a Demóstenes? Bem, ele seguirá o próprio destino. Por muitos e muitos séculos ele foi um flagelo abismal, utilizado pelas forças do bem para a correção dos homens pelo sofrimento. Entretanto, este tempo de pesares primevos e expiações terríveis já passou para a humanidade, que habitará o novo orbe terreno em sua face regeneradora. Embora todo o mal ocasionado pelo nosso irmão o Pai Maior tenha transformado em bênçãos renovadoras para aqueles que despertaram, aceitando o jugo leve de nosso Senhor Jesus, nem por isso suas responsabilidades perante seus atos diminuirão. Delas Demóstenes terá de dar contas, através de um trabalho árduo pelos milênios afora. Utilizará a força que lhe é peculiar para limpar o caminho de muitos que ainda jazem em um chão incultivado, vivendo de forma pior que a dele. Lavrará esse novo solo com suor e lágrimas, para dele tirar alimento para si e amparar muitos outros, que o cobrarão sem cessar. Finalmente, se não esmorecer, merecerá fazer parte da futura colheita que ali crescerá, graças ao seu esforço e de muitos que o seguirão, sobre os quais ele terá tutela e autoridade, para guiá-los rumo à transformação. Ali, nesse novo reino, também receberá o amparo e a visita do Cristo de tempos em tempos, para que aprenda o uso da fé, não se deixando jamais abalar. Precisará alimentar sem cessar a esperança em um amanhã melhor. Para o seu próprio bem, esquecerá quem foi e reiniciará um novo processo evolutivo, secundado e amparado pelos trabalhos abnegados de companheiros já transformados pela luz do Cristo, que aceitaram acompanhá-lo por um tempo nessa nova morada, confirmando assim as palavras de Jesus, de que, na casa do Pai há muitas moradas, e todas elas são abençoadas escolas, onde o aluno aplicado, muito rapidamente, recebe a aprovação e emancipação espiritual, quando então se tornará merecedor de escolher onde quer habitar. Pois será livre. Terminando essas explicações, Lázaro então se despediu com um gesto amigável a todos nós e partiu rapidamente como um cometa no céu. Com urgência, Bezerra nos disse: Irmãos, vamos tirar logo os prisioneiros daqui, pois tudo isso ruirá. E assim o trabalho foi sendo feito, surgindo muitos trabalhadores que, com certeza, só estavam esperando aquele momento para intervirem. Antes que vocês se perguntem, todos os comandados de Demóstenes, ou Caifás, aqueles mesmos que tentavam invadir o local onde estávamos, tinham fugido espavoridos quando viram seu, grande chefe, ser levado daquela forma. A presteza com que irmão Bezerra agiu, tirando dali os prisioneiros, teve sua razão de ser, pois podíamos sentir que os calabouços só se mantinham pela atuação dos engenheiros siderais. Lembram-se, aqueles outros que já estavam limpando a periferia da cidade. Assim que tirávamos os aprisionados de um local, este se esfacelava em pó. E assim, em poucos minutos, não existia quase nada daquela construção enorme com sua característica de perdida nos confins do tempo. Logicamente, nem todos os retirados seguiam com os irmãos para áreas de tratamento. Muitos daqueles que se encontravam conscientes, apesar de intensos sofrimentos pelos quais haviam passado, ainda assim preferiam fugir a aceitar o auxílio do alto. Sabem por quê, meus irmãos? Simplesmente por medo do desconhecido e das responsabilidades. Pensam alguns que é preferível ficar no que conhecem, embora sofram, a enfrentar algo novo. Assim também ocorre com muitos encarnados. E nós, digo, o nosso grupo do começo desta história toda foi atrás de cumprir sua missão, achar e resgatar a nossa irmã Celina. Desnecessário dizer que, neste momento, Lino estava conosco e bastante ansioso. Irmão Arnaldo foi direto para onde ela se encontrava, presa a uma espécie de maca, totalmente alheia ao que se passava ao redor de si. Aliás, foram muitos os que encontramos nessas condições. Lino chorava de emoção, abaixado junto à mulher amada, enquanto procurávamos soltá-la. Assim que conseguimos, Arnaldo disse para ele e Vó Maria, que surgiu naquele momento, magicamente: levem-na imediatamente para a enfermaria do Maria de Nazarete. Enquanto alguns seguiam com Vó Maria, carregando Celina, eu fiquei com os trabalhadores na missão de resgate. Aquele estrondo todo com o desmoronamento do castelo foi providencial, principalmente para acordar
abruptamente muitos encarnados, frequentadores assíduos da Rua dos Prazeres, com toda a sua gama de oferendas nocivas e imorais, as quais eram ali desfrutadas largamente. Para nós, isso foi muito prático, pois diminuiu um pouco a nossa exaustiva tarefa. Entretanto, houve muitos encarnados que precisaram ser retirados dos locais por se encontrarem totalmente inconscientes, devido a excessos de toda ordem. E, naquela faina exaustiva, para minha surpresa, depois de muitos e muitos dias, tornei a ver o céu. A bem da verdade, era uma pequena restiazinha, mas já dava para ver algumas estrelas. Que bem isso me fez! Senti-me revigorar e me pus a trabalhar com mais bom ânimo. Aqui e ali nos defrontávamos com grupos rebeldes, mas a presença dos soldados logo os dispersava. É interessante notar que onde a rebeldia é necessária a força correcional para impor a ordem. Assim é aí entre os encarnados, assim o é aqui entre nós, os espíritos. Contudo, quanto mais elevados são os seres, mais conscientes de suas obrigações o são igualmente, e já não há necessidade de impor a ordem pela força, aqui no caso o que se usa é a força moral. Mas, mesmo lidando com seres de extrema perversidade, mesmo tendo de usar a força de repressão, os soldados do bem jamais se deixam levar pela onda de violência, como se deixam muitas vezes os irmãos encarnados que trabalham na força policial. Os soldados espirituais jamais confundem os atos perversos das criaturas com as próprias criaturas. Para eles, todas são filhas de Deus, não importando suas ações. Seguem à risca o Evangelho quando nos aconselha a não deixar o campo livre aos maus, entretanto, sabem estes abnegados irmãos que estão lidando muitas vezes com espíritos doentes no seu mais alto grau, pois todo aquele que, como Demóstenes, se afunda no ódio e na revolta é um ser extremamente doente. Assim são os verdadeiros soldados do Cristo. Digo verdadeiros porque na nossa história passada houve muitos que portavam a cruz em suas bandeiras, contudo lavaram os reinos daqueles tempos remotos com sangue, usando o nome do Cristo. Estes serviam aos interesses do mundo, jamais os do Cristo. Os verdadeiros soldados do Cristo se impõem sempre pela elevação dos seus sentimentos e atos, nunca pelo poder ou pela violência. Os objetivos destes serão sempre o de conduzir criaturas comprometidas com o mal para novos caminhos e aprendizados. Muitas vezes, será necessário cortar-lhes o livre-arbítrio a fim de cessar-lhes os desatinos, que redandam sempre em futuros sofrimentos, colocados em movimento pela lei de ação e reação, provocada por eles mesmos. Por muitas e muitas horas trabalhamos sem cessar recolhendo criaturas flageladas, depauperadas, muitas parecendo estar numa segunda morte, se isso fosse possível. Em dado momento, percebi ao longe irmão Arnaldo me fazendo um sinal. Aproximei-me e ele perguntou, apontando-me um espírito sentado em meio aos escombros, com a cabeça entre as mãos. Lembra-se dele? Imediatamente me lembrei daquele ser que encontramos, com o qual travamos um pequeno diálogo assim que entramos na cidade, era Laerte. Irmão Arnaldo se aproximou. Como está, irmão Laerte? Ele nos olhou demonstrando grande alheamento e emitindo um gemido. Sente algo, meu irmão? Perguntou Arnaldo. O que ocorreu por aqui? Lembra-se de que lhe falamos do nosso chefe? Ele, coitado, se esforçava por entender o que lhe falávamos e o que ocorria à sua volta. Quem são vocês? Visitantes de outra cidade, não se lembra? Nós já conversamos com você antes. Num gesto proposital, irmão Arnaldo colocou a mão sobre a cabeça dele, e como por encanto, o seu raciocínio desanuviou e ele exclamou: Sim, lembro-me de vocês, pois então quase não fui castigado por passar informações. Sentimos muito, pois não foi nossa intenção causar problemas ao irmão. Bem, o que está feito, disse o homem, relanceando o olhar ao redor de si, ainda sem entender o que se passava. O irmão não quer vir conosco. Para onde? Para um local melhor. Diga-me, o que ocorreu aqui? Nosso chefe fez uma pequena intervenção. Pequena, tudo está se destruindo e... O que era aquela coisa que foi levada pelos ares? Aquela coisa era o seu chefe. Você não o conhecia pessoalmente? Não, jamais o tinha visto. Só tratava com Sigma.
Ouvi dizer que Demóstenes era monstruoso, mas jamais supus. Meu irmão, era aquilo que você vinha servindo há tanto tempo. Mas, se foi seu chefe quem ocasionou tudo isso, deve ser mais medonho ainda, se isso pode ser possível. Ao contrário, irmão Laerte, nosso chefe atua no amor, só quer o nosso bem e é um ser belíssimo. Mas, se for assim, por que ele está destruindo tudo aqui? Não é ele a causa dessa destruição, mas sim a retirada de Demóstenes. Para onde o levaram? Para uma nova morada, onde iniciará uma nova vida, sem tantos sofrimentos. E ele, Demóstenes, sofria. Nem queira calcular o tanto, meu irmão. Seu sofrimento era proporcional ao sofrimento que ele causava aos outros. É assim que tudo funciona, então. Exatamente, irmão Laerte. Eu estou perdido, disse o homem desanimado. Ao contrário, não acha que já é tempo de se reencontrar? Ele, com olhar suplice, mas parecendo uma criança, olhou para irmão Arnaldo e perguntou. Como eu faço isso? Trabalhando para o bem. Para o bem? Sim, veja à sua volta, não há tanto sofrendo. Vamos ajudá-los. Amparado por irmão Arnaldo, Laerte se aprumou todo e resoluto disse. Acho que não quero ter o destino de Demóstenes. Se ainda tiver tempo, quero seguir com vocês e trabalhar para esse novo chefe. E, se ele quer que eu faça coisas boas, começarei agora. Assim, aquele homem, servidor do mal, começou ali mesmo sua nova jornada em favor do bem. Seguia-nos passo a passo e copiava as nossas ações, resgatando e colocando nas mãos dos irmãos elevados muitos seres sofridos. A sensação de sufocamento desapareceu com aquela restiazinha de sol que ali penetrava, quem sabe, pela primeira vez. Os milhares de atendimentos estavam se findando. Gregório se aproximou do irmão Bezerra, dizendo-lhe: Creio que permaneceremos por aqui ainda um tempo mais, prestando socorro. Nossa enfermaria já subiu, mas manteremos um pequeno posto de socorro, pois prevemos que, depois de retirados todos os desencarnados, ainda muitos encarnados perambularam por aqui, trazidos pelo hábito e pelas lembranças, devido ao tempo em que para cá se deixaram arrastar. Bezerra, em sua simplicidade, complementou. Sendo assim, creio que já podemos nos retirar, deixando o restante ao encargo do irmão, que tão bem soube dirigir esta maravilhosa enfermaria, a qual tanto trabalho prestou ao bem. Irmão Bezerra, sinta-se à vontade para ficar o quanto puder. Sua presença sempre será valiosa para nós, e sabemos que esse desfecho inesperado, mas que se deu de forma tão maravilhosa, deveu-se à presença do irmão. Querido amigo, se tudo transcorreu de forma tão abençoada, devemos a esse trabalho perseverante que o irmão tem desenvolvido aqui por tantos anos, e igualmente porque chegou a hora do desfecho libertador. Se você conseguiu se manter neste trabalho nos seus momentos mais difíceis, é justo que o termine principalmente nestes momentos abençoados do findar de tantos sofrimentos que o irmão acudiu sem esmorecer. Sim, é hora de minha partida, pois outras tarefas me aguardam, contudo, gostaria de passar por estes sítios assim que estiverem totalmente limpos e saneados, para aqui agradecer ao Mestre Jesus por mais esta vitória do bem. Seja como você determinar, Bezerra. Arnaldo, o que farão você e seu pequeno grupo? Iremos consigo, irmão Bezerra. E gostaríamos que o irmão nos seguisse até o núcleo Maria de Nazarete, pois sinto que nossa irmã Celina necessitará de vosso concurso. Já era minha intenção passar por ali, se todos estão de acordo, podemos partir, então. Capítulo 19. A Rosa Mística de Nazaré. Quem demonstra a renovação de si mesmo, em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Vinha de Luz, Emanuel, Francisco C. Xavier, Sublime Recomendação, item 111. Todos nós nos achegamos ao ilustre mensageiro de Maria e imediatamente fomos envolvidos por sua luz intensa. Um segundo após, já estávamos no querido sítio de minha infância. Um grande alívio tomou conta de mim. Senti-me feliz, alegre por estar naquele local tão querido e tão conhecido. Parecia-me que estivera distante por muito, muito tempo, e não por somente algumas semanas. É estranho como o tempo é relativo para nós.
Tem momentos em que ele passa muito rápido, em outros, parece se arrastar em dias, meses. Isso se dá quando estamos envoltos pelos sofrimentos e pelas aflições. Nosso grupo foi recebido festivamente pelos irmãos trabalhadores da casa, que ansiosos ficaram aguardando e vibrando pela nossa missão na cidade trevosa. A seguir, Bezerra e todos nós dirigimos-nos à enfermaria, onde constatamos que a Celina física jazia no mesmo estado cataléptico, e a Celina alma se encontrava numa maca ao lado do corpo. Seu estado era desesperador. Com imenso carinho, irmão Bezerra iniciou um tratamento de passes na irmã, que depois de estremecer muito principiou a abrir os olhos. No entanto, assim que fez isto, entrou em desespero. Fitava-nos com os olhos arregalados e gritava muito. Bezerra, com a paciência e o amor que lhe eram característicos, aproximou-se e, tocando-a na cabeça, disse-lhe: "Calma, minha filha, você está livre agora do jugo opressor de nosso irmão Demóstenes. Não, jamais estarei livre daquele ser nefasto. Jamais, jamais. Calma, eu lhe peço, pois necessita entender que és livre em ti mesma. Não nascemos subjugados a nenhum ser, minha irmã. Contudo, o que nos aprisiona realmente é a própria consciência das culpas incrustadas no âmago há milênios, aparentemente esquecidas, mas na realidade recobertas por uma crosta, a proteger a chaga que lá está, e permanecem martirizando a criatura vidas e vidas afora. Sim, sim, isto ocorre realmente comigo, vejo-me fazendo coisas terríveis. Isso é passado, irmã Celina. Mas sofro como se fosse hoje, foi esse passado que me arrastou para este inferno. Coisas terríveis estão gravadas em mim, eu sei. A irmã tem, outras, lembranças, produto de existências em que fez coisas nobres. Lembra-te delas. Não consigo ver nada além desse passado nefasto. Eu me indispus com o Cristo. Ria-me daquele homem, de sua simplicidade, de sua pretensão, salvador do mundo. Como ele nos tentava, com sua beleza angelical, com seus olhos profundos a nos desnudar a alma. Nós éramos do harém de Caifás, éramos mulheres privilegiadas, invejadas, e quanto mal eu, a preferida dele, perpetuei por trás daqueles altos muros. Quantas jovenzinhas recém-chegadas eu levei para a destruição para não ser preterida, para não perder o meu posto. Isso é passado, irmã, pelo qual você já muito sofreu. No entanto, ele está aqui a me afogar nas mágoas, a me sufocar o coração e a me dilacerar a alma. Como posso me considerar livre se, passados tantos milênios, ele, este ser imundo, ainda consegue me atingir, me arrastar para o lodo em que vive? Irmã Celina, não se deixe apiedar assim. Lembra-te de que somos todos seres divinos, embora no momento estagiando num planeta de expiações acerbas que, no entanto, estão por se findar. Contudo, estamos também ligados aos outros nossos irmãos, então, este que a irmã cataloga como nefasto e imundo é um ser a requerer de nós todos a compaixão, a misericórdia, a piedade tão mencionadas pelo Mestre Jesus. Não foi à toa que ele nos orientou a sermos piedosos uns para com os outros, pois quem de nós não necessitará de piedade para si mesmo? Aos poucos nossa irmã foi se acalmando. Reconhecendo Lino, pôs-se a sorrir timidamente. Celina querida, como se sente? Lino, que alegria ver você. O que faz aqui? Está se sentindo melhor? Melhor, eu estava doente? Achei estranho ela perguntar isso. Depois, irmão Arnaldo me explicou que, assim que se acalmou, Celina se esqueceu, de parte do que acabara de falar, como uma proteção à sua mente. Quem são essas pessoas? Perguntou, e irmão Bezerra se aproximou, tomando-lhe as mãos e dizendo: Minha filha, você passou por um transe difícil. Lembro-me vagamente de que estava presa e um ser monstruoso dizia ser o meu dono. Oh, meu Deus, ele fez coisas terríveis comigo. Por quê, irmã Celina? Isso se deu pela sua ligação remota com aquele ser. Mas, ele é um monstro, como posso ter tido alguma ligação com ele? Nem sempre ele foi assim. Há milênios era um homem de razoável beleza e muito poderoso. Possuía muitas esposas e concubinas, e você era uma delas. Você particularmente nutria grande orgulho de seu papel, tanto que o preferiu a aceitar a posição humilde com o homem que a amava.
Bezerra se voltou para Lino, que sorria esperançoso, e disse: Lembra-se, Celina? Isso foi há muito tempo. É algo vago em minha mente. Sim, vejo-me rodeada por muitas mulheres, sempre à disposição de um único homem. Lembro-me de um rapaz que estava sempre em minha mente, mas eu preferia o luxo e a abundância que desfrutava. Só que, algo aconteceu, alguma coisa que nos marcou profundamente. Depois daquilo, nada mais foi o mesmo. Nosso amo e senhor se tornou irritadiço e até perverso. Ninguém estava a salvo no palácio. Vivíamos amedrontados. Lembrou-me de que tentei fugir do harém, pois onde eu vivia era um harém, com Lino, mas fomos pegos e tivemos os dois uma morte horrível. Isto, Celina, ocorreu há mais de 2000 anos. O fato que transformou Caifás num homem desnorteado foi a passagem de Jesus pelo planeta. Como um dos principais responsáveis pela crucificação do Mestre, ele entrou depois num desequilíbrio que acabou por levá-lo ao desencarne num estado extremo de ódio, não se permitindo em todo esse tempo o refrigério de uma nova encarnação. Assim, foi se cristalizando neste sentimento violento, confundindo verdades antigas com ideias novas e deturpadas, trazidas através da passagem dos tempos. Demóstenes sempre buscou se acercar dos seus antigos conhecidos. Para isso, os atraía em espírito. Toda essa tenacidade de nosso irmão em grande perturbação, somada a outras mentes semelhantes, acabaram por criar aquele lugar tenebroso onde a irmã esteve encarcerada por algum tempo. Celina se arrepiou toda somente a vaga lembrança do que passara ali. Com um gesto a acalmá-la, Bezerra lhe disse: Isso já se foi, minha querida irmã. Mas, ele não poderá me aprisionar novamente. Nunca mais, pois já não se encontra mais por aqui. Como assim? Jesus o convocou para outras paragens. Graças a Deus. Não o culpe, irmã Celina, antes, ore por ele, que deve agora iniciar um longo tratamento para ter condições de desenvolver alguma tarefa. Acho que não serei mais a mesma depois disso tudo. Bem, a irmã deverá levar para a consciência uma transformação, que seja para o bem. Creio que doravante serei uma pessoa medrosa. Irmã Celina, podemos tirar-lhe as lembranças e impressões mais penosas, entretanto, daqui para frente, você deverá se dedicar à prática mediúnica para estabilizar suas energias psicofísicas. Veja que o lugar para isso você já possui. Este pequeno sítio poderá lhe proporcionar tudo o que necessita: paz, repouso, trabalho dentro da mediunidade e, quem sabe, até uma forma de desenvolver um serviço para sua subsistência e dos seus entes queridos. Creio que o nosso irmão Jorge poderá nos auxiliar nesse desiderato. Ficarei imensamente grata, mas, como será quando eu acordar, já que estive muitos dias em coma? A irmã não levará impressões penosas, como nós já dissemos, então dependerá de você mesma. Não se deixe levar por medos ou receios pelo ocorrido. Sinta-se despertando para uma nova vida cheia de oportunidades valiosas para sua alma imortal. Siga gentilmente amando a todos, trabalhando em prol das necessidades, fazendo bom uso de sua mediunidade. Um mentor você já tem, não é, irmão Lino? Este, abrindo um largo sorriso, se manifestou. Nada me fará mais feliz que poder desenvolver uma tarefa junto a Celina. Ele se achegou à moça e, selando aquele compromisso espiritual, os dois se abraçaram, muito felizes. Agora, minha filha, creio que já é hora de você despertar, pois sua vovozinha se encontra em grande aflição desde então. Sim, irmão Bezerra, sou muito grata, e, alongando a vista para nós, repetiu, sou muito grata a todos vocês. Para a alegria dos irmãos encarnados, Celina, que dormia há muito tempo, serenamente despertou. Olhando longamente a avózinha recostada numa poltrona, parecendo dormir, ela balbuciou: Vovó! A anciã se assustou e, levantando-se de supetão, soltou um grito: Celina! Celina, você voltou! Sim, vovó, voltei! Oh, minha querida neta! Quanto sofri pensando em perder você! Terminou, vovó, graças a Deus, tudo já passou. Abençoado seja nosso Senhor Jesus. Quanto orei a Ele pedindo por ti, minha querida. E Ele a ouviu, vovó.
Como não ouvir alguém tão doce quanto a senhora? As duas se abraçaram longamente. Dona Almira chorava de alegria e desabafo devido ao tempo que permanecera sob tensão, esperando melhoras da neta querida, sempre mantendo a fé de que ela despertaria. Vendo o desejo realizado, ela, que se mantivera firme até ali, deu vazão a toda a emoção represada. Jorge, Mariana e outros trabalhadores aos poucos foram chegando, maravilhados com o ocorrido e emocionados, estacaram, silenciosos, sem coragem de cortar o doce idílio entre avó e neta. Depois, a euforia tomou conta de todos, que queriam perguntar e falar ao mesmo tempo. Jorge, previdente, alertou. Vamos todos nos acalmar. Essa euforia pode não fazer bem à nossa convalescente. Mais importante, vamos agradecer a Deus o auxílio dele à nossa querida Celina. E assim, ali mesmo, todos se assentaram e fizeram um evangelho em gratidão às bênçãos recebidas. Pela emoção e alegria, a vibração estava excelente, o que permitiu sermos percebidos pela preciosa mediunidade de Mariana, de Dona Almira e até da própria Celina. Uma confirmou a percepção da outra, o que denotava o grau de harmonia em que o grupo se encontrava. Finalizando o evangelho, Jorge disse com grande intuição: vejam vocês que Celina retornou para nós demonstrando o desabrochar da mediunidade. Será que já podemos contar com uma nova trabalhadora em nosso grupinho? Perguntou sorrindo. Seu Jorge, não tenho a pretensão de ser médium, mas, se puder ser útil nesta casa que tanto bem tem feito a minha avó, serei imensamente feliz. Minha filha, mediunidade não é coisa do outro mundo, não. Muita gente tem e sequer percebe, já outros, apesar de saberem que a possuem, não lhe dão o mínimo valor. Deixam passar a oportunidade preciosa de serem úteis, levando consolo e amparo aos que necessitam nos dois lados da vida. O Senhor acha mesmo que eu poderei ser uma médium? Tudo indica que você já é. Só necessita educar esse dom para que possa ser um bom instrumento nas mãos da espiritualidade superior. Ficarei imensamente feliz se puder ser útil dessa forma. Sempre admirei a minha avó na sua tarefa. E assim tudo foi se acertando. Com as coisas em paz, era hora de retornarmos para a nossa colônia. Esperamos todos dormirem e virem até nós, nesse encontro amoroso de encarnados e desencarnados, nos despedimos. Sempre olho para trás quando parto do sítio e sempre vejo aquela luz a iluminar o querido sítio de minha infância e o Centro Espírita Maria de Nazarete. Parodiando nosso querido Roberto Carlos, foram tantas as emoções, sentidas nessa tarefa, que fiquei vários dias escrevendo e reescrevendo essa nossa aventura. Passado quase um ano, nós recebemos lá no nosso instituto a visita de Bezerra de Menezes. Antes, quando este alto dignitário do bem ali aportava, eu nem tinha coragem de me aproximar, tal o acanhamento e a distância que sentia perante ele. Desta vez, acho que fui o primeiro a correr ao seu encontro. Sem pensar, até passei na frente de alguém. Eu ainda tenho muito que melhorar. Mas irmão Bezerra, extremamente carinhoso, apertou-me nos braços sem distinção. Para ele, somos todos iguais, somos todos irmãos. Um dia eu chego lá, ainda hei de me sentir irmão de todos sem distinção, assim como ele. Olá, Fábio, como está, meu filho? Muito bem, irmão Bezerra. Vim mesmo a propósito de convidá-lo a seguirmos até a crosta, onde Arnaldo e Adelaide estão nos aguardando. Fiquei eufórico e curioso, seguindo-o imediatamente. Qual não foi a minha surpresa ao deparar com meus diletos amigos me esperando acima do sítio. Bezerra, se achegando, falou. Convidei-os para que juntos possamos avaliar o desfecho daquela nossa aventura. Vamos ver como está nossa irmã Celina. Todos aceitaram o convite e juntos adentramos o sítio. Nas dependências do pequeno centro, com satisfação, abracei o meu irmão, que, imerso em atender um doente, sequer me percebeu. Assim é, raras vezes somos percebidos pelos entes queridos encarnados. Às vezes, a consciência registra nossas falas, os corações se alegram com nossa presença, mas tudo em nível muito sutil. A mente imersa nos afazeres e preocupações nem sempre se dá conta do abraço, do afago e dos carinhos que lhes ofertamos. Mas,
Mesmo assim é muito bom visitar os familiares, nossos queridos da matéria temporária. Nesse dia, repleto de afazeres, quase ninguém nos percebeu, entretanto, nós, por nossa vez, íamos registrando tudo. Bezerra nos fez um sinal e entramos na enfermaria espiritual. Lá, imediatamente, Vó Maria correu a nos abraçar, logo seguida por Lino, que exclamou: "Irmãos queridos, que felicidade tê-los por aqui. Ainda há pouco eu e Dona Maria comentávamos que vocês estavam tardando em nos visitar." "Pois foi bem assim", respondeu minha amada avózinha. Irmão Bezerra se adiantou em responder: "Muitas tarefas, queridos amigos. E então, como anda a nossa menina Celina?" "Melhor impossível", respondeu Lino. Como o próprio irmão sugeriu, assim que ela recebeu alta de Jorge, já se interessou em ingressar na doutrina e fazer parte dos trabalhos. "E como tem se saído?" "Muito bem, não é, Dona Maria?" "Sim, irmão Bezerra. Celina acatou muito bem vossas orientações, e, as demais, eu mesma me incumbi de passar a Jorge as solicitações em favor de Dona Almira. Hoje ela, o filho e a neta vivem numa casinha aqui no sítio, a mesma onde você foi criado, meu neto, logicamente, toda reformada. Está uma belezinha, e nossos 3 protegidos têm sido muito felizes ali." "E quanto ao filho de Dona Almira?" questionou o irmão Arnaldo. "Bem, este irmão traz um difícil processo de paralisia e de obsessão. Tratamo-lo o melhor possível, contudo, prevejo que ele não terá vida tão longa. Pelo menos as 2 estarão amparadas neste sítio. Sem dúvida, mas isso não será caridade, pois Celina tem trabalhado muito nas enfermarias, e Dona Almira também, quando tem tempo e condições." "E você, meu irmão, como tem se sentido?" perguntou Bezerra a Lino. "Irmão Bezerra, posso dizer que aqui, junto de Celina e tendo a oportunidade de auxiliar a tantos irmãos, sou imensamente feliz. Depois daquela longa estadia nos domínios tenebrosos de Demóstenes, isto aqui é um doce cantinho do céu." Irmão Bezerra sorriu e disse: "Realmente, irmão Lino, isto aqui é um pequeno oásis em meio à árdua luta da humanidade. Um cantinho, como disse o irmão, repleto de amor, dedicação e boa vontade, tanto para auxiliar os doentes quanto para esclarecer e consolar os sofredores através da boa nova. Percebemos assim que, para criar um cantinho igual a este, não é necessário muito. Não, pelo contrário, bastam o amor, regado constantemente pela fé, e o bom ânimo, sustentado pela caridade e humildade guiadas pelo Evangelho. Pronto, eis aí a receita para se formar bons trabalhadores, e, onde se reúnem 2, 3 ou 10 pessoas com os mesmos objetivos, eis plasmada nos céus a concretização desses sentimentos. Mais um novo cantinho de luz para iluminar os caminhos dos queridos irmãos que jornadeiam por este planeta, nos 2 planos da criação. Nós ainda ficamos ali por um tempo, eu saboreando a doce presença de meus familiares, e irmão Arnaldo, Adelaide e Bezerra de Menezes atentos aos trabalhos e trabalhadores da casa. Quase não reconheci Celina, tão bela estava e trabalhando com alegria e dedicação, sempre acompanhada de perto pelo seu mentor, Lino. Ao anoitecer nos despedimos de todos e irmão Bezerra nos guiou então para o centro do planeta. Afundamos literalmente terra adentro. Diferentemente de um encarnado que fizesse isso dentro de um maquinário físico qualquer, onde veria muitas e muitas camadas de terra, nós víamos outras imagens. Lugares e sítios se alongavam às nossas vistas e podíamos entender que mesmo as camadas da Terra são habitadas por seres invisíveis aos olhos físicos, tal como os círculos externos, invisíveis aos olhos encarnados. Logicamente estes irmãos alojados na entranha da Terra, em geral, não estão em boas condições, haja vista o que já narramos até aqui. Entre mentes, descíamos velozmente, não parando por nada, até chegarmos onde antes era a cidade de Demóstenes. Que surpresa! Nada ali restava daquelas inúmeras edificações tétricas. Tudo limpo, saneado. Somente uma edificação ali permanecia. Um ponto de luz poderoso como um farol a guiar quem ali aportasse, perdido. Imediatamente um conhecido nosso se aproximou. Gregório, sorrindo e de braços abertos, nos recebeu cheio de alegria.
Irmãos, bem-vindos todos vocês. Querido Bezerra, atendeu ao meu chamado. Sim, Gregório, contudo já tinha me disposto a vir até aqui, pois senti que o irmão queria falar comigo. É verdade, veja este local, exclamou, alongando o braço em direção ao derredor. Acabou? Sim, irmão Bezerra, acabou tudo, com as bênçãos de Deus. Uma grande faixa expiatória foi-se do planeta com a retirada de Demóstenes e a desarticulação da maioria de seus prepostos. É possível terem saído daqui todos aqueles que serviram Demóstenes? Indagou o irmão Arnaldo, e foi Bezerra de Menezes quem respondeu à questão. Até agora, pelo que sei, somente Demóstenes foi retirado do planeta, quanto aos demais, 1/3 deles foi levado, pela misericórdia divina, para reencarne compulsório, devido a seu estado desesperador. Outra parcela, bem grande, a meu ver, aguarda no hospital preparatório construído pelos engenheiros siderais em meio à floresta amazônica, com o objetivo de receber os irmãos que farão a transmigração deste para outro orbe. E a última e maior parte desse enorme contingente de pessoas, os que se encontravam em melhores situações, perambulam pela superfície entre os encarnados. Ensaiei então uma pergunta. Irmão Bezerra, na superfície já não há problemas demais para suportar esse grupo de desencarnados problemáticos. Meu filho, o que nos diz Jesus lá no seu Evangelho? Só os lobos cairão nas armadilhas de lobos. Estes são os momentos de testes decisivos para a humanidade. Quem já é bom sempre permanecerá bom, ainda que rodeado pela maldade e pela ignorância. Sabemos que não será fácil, contudo, pense na oportunidade preciosa que os irmãos estão tendo de fazer o bem. Não há tempo mais para os grandes discursos. É hora de arregaçar as mangas e colocar as mãos no trabalho. Não devemos mais delegar para o outro a carga pesada, enquanto permanecemos somente na oratória. O momento é crucial. Não basta só conhecer o Evangelho, falar do Evangelho, a hora exige a tarefa dentro do que foi aprendido até agora, deste mesmo Evangelho. Aquele que se preparou e se transformou através dos preciosos ensinos do Messias está pronto para participar do banquete nupcial. Não há o que temer, pois o momento de se dedicar chegou. O convite para servir Jesus foi feito há 2000 anos. Feliz aquele que aceitou, e hoje, adestrado no serviço para o bem comum, poderá se laurear como um dedicado servidor do Cristo, título que lhe caberá por direito, permitindo-lhe a permanência neste que será muito em breve um maravilhoso mundo regenerador. Felizes e esperançosos, ouvíamos irmão Bezerra. Em meus pensamentos, imaginava como seria bom viver em um mundo onde as pessoas se amassem e se respeitassem mais. Por isso, meus irmãos, busco me dedicar sem esmorecer, pois quero merecer fazer parte dessa humanidade renovada. Por ora, eu só peço a oportunidade de trabalhar, pois só o trabalho garantirá a nossa transformação, desde que seja feito por amor. Como prometido, irmão Bezerra, então, nos convidou a um recolhimento íntimo, enquanto se pôs a orar. Abnegada Maria de Nazaré, Mãe amorosa e intercessora incansável dos filhos desse gentil planeta, que tudo nos concede, para que possamos progredir sempre. Rosa mística que nos envolve com seu doce perfume de amor, aqui nos colocamos hoje para agradecer em teu nome ao vosso amado Filho, nosso querido Mestre Jesus. Sim, temos muito a agradecer, pois, como o Mestre declarou naquele momento de sua passagem física pelo planeta, o qual assim ocorreria, eis que a Terra segue firme o seu objetivo traçado pelas hostes siderais, em sua emancipação psicofísica. Pois os minerais, assim como os vegetais e os animais, todos seguem a mesma linha de ascensão sempre em frente, até que a inteligência embrionária que os animou receba o beneplácito de adentrar finalmente o reino da consciência desperta, o reino humano. Assim, neste processo de evolução, vence as etapas mais facilmente aquele que mais desprendidamente oferece os seus recursos ao bem maior. Neste sentido, um planeta, quando sustenta tanta forma de vida como a nossa querida Terra, avança na evolução, tornando-se dia a dia mais refinado em seus elementos, mas sutil em sua vibração. Portanto, vemos isto ocorrendo aqui neste grande campo, hoje um local aprazível e agradável, onde antes era um sítio de prantos e ranger de dentes.
Agradecemos a Ti, Mãe amada, a bondosa intercessão. Agradecemos ao querido dirigente deste nosso orbe, nosso Mestre Jesus, que por sua vez segue diretriz do mais alto, pois a evolução é uma constante. Finalmente agradecemos ao Pai, de onde jorra o amor, fonte de tudo o que existe. Obrigado, Mestre amado, por concretizar seus próprios planos de tornar esta uma morada melhor. Contudo, Senhor Jesus, diante de tantas bênçãos a agradecer, ainda temos o que rogar de vossa misericórdia. Perdoe-nos por ainda uma vez mais necessitarmos do vosso socorro, de vosso amparo, pedimos por todos estes irmãos, que sofrem na carne e fora dela. Muitos cegos guiando outros tantos, sem se aperceberem do precipício de que se aproximam. Tende compaixão, Senhor, destas criaturas que se rebaixam ao nível mais primitivo para saciar suas necessidades mais básicas, sem se aperceberem de que somos todos anjos, somos todos luzes. Despertai os que dormem no jugo das ilusões. Levantai os que jazem sepultados pelas camadas da ignorância, do medo e do desamor, nas quais se deixaram encastelar. Amado Mestre, guiai ainda uma vez mais aqueles que trazem as trevas dentro de si mesmos e, finalmente, Senhor, fortalecei aqueles que já conscientes de que são responsáveis pelas suas ações, cansados de sofrer, se dispõem a iniciar uma nova trajetória, para enfim conquistar a felicidade. Abençoe-nos, Senhor, os humildes propósitos em te servir e utilize como preferir deste, que aqui vos roga naquilo que for necessário dentro do teu evangelho de amor, em prol dos que mais necessitam. Assim, nosso querido irmão Bezerra findou aquela belíssima rogativa ao Mestre Jesus, mantendo as duas mãos juntas, onde uma luz começou a brilhar. Aos poucos, pudemos perceber uma maravilhosa rosa branca intensamente iluminada se materializar nas mãos do nosso benfeitor. Emocionado, Bezerra se voltou para nós, dizendo: uma dádiva de nossa amada Mãe Maria de Nazaré. Todos nos aproximamos para observar de perto a iluminada rosa. Irmão Bezerra se dirigiu a Gregório, lhe passando o precioso presente e dizendo: ela pede que você a plante aqui neste arraial. Será um novo marco espiritual auxiliando a Terra em sua evolução. Também emocionado, Gregório a pegou gentilmente e a colocou no solo espiritual, onde a flor imaculada imediatamente se enraizou e desabrochou ainda mais, tornando-se um ponto de luz portentoso. Todos nós nos abraçamos, felizes por constatar que a luz sempre vencerá a sombra, assim como o amor sempre suplantará qualquer ódio. Esta é a lei, que o bem impere na terra. Para tanto, irmãos de grandezas e magnitudes ímpares trabalham sem cessar, até que o reino do bem se instale em definitivo na nossa amada morada, o planeta Terra. Agradecidos, preparávamo-nos para partir, quando uma chuva orvalhada de bênçãos caiu sobre nós e envolveu toda a campina, numa suave luz, e a rosa de Nossa Senhora resplandecia numa brancura sem par. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.